A paz do Senhor, já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro, na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Minha mensagem neste momento eu quero falar mais uma vez sobre algo escatológico. Este é um assunto mais relevante da Bíblia Sagrada, porque esse assunto ele trata do arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada. É uma das mensagens que mais deixa Satanás indignado, revoltado, é quando se fala do arrebatamento da igreja, porque ele não quer que isso aconteça. Mas Jesus virá buscar a sua igreja. Nós vemos aqui os profetas falaram sobre isso, que Jesus viria. Os anjos falaram que Jesus voltará. Os apóstolos falaram também que Jesus voltará um dia. Nós temos em torno de 318 referências bíblicas que falam sobre a vinda de Jesus Cristo. Se você ler do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, até o livro de Apocalipse, nós encontramos ali em torno de 318 vezes. Interessante que esse número 318 foi o mesmo número de homens que a pessoa de Abraão saiu para aquela guerra. Aqui este texto sagrado, Paulo está consolando os irmãos ali de Tessalônica. A gente observa que a vinda de Cristo, a primeira vez ele veio à terra como homem, e acontecerá a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas partes. A primeira parte, Jesus virá para a igreja, apenas os salvos em Cristo, aquelas pessoas que estão se preparando a cada dia para esse encontro, é que vão subir no arrebatamento da igreja. A segunda fase desta segunda vinda de Cristo, Jesus virá com a igreja. Nesta segunda fase, todo olho verá. Mas nesta primeira fase, que é que nós vamos nos centralizar nesse momento, sobre o arrebatamento da igreja, né? E quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, surgem várias perguntas na nossa vida sobre o arrebatamento. A primeira é: quando será este arrebatamento? Ou seja, quando acontecerá o arrebatamento da igreja? O dia e a hora. Jesus foi enfático quando falou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, ele diz ali adiante, no versículo 36, ele diz exatamente isso: o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho e nem os anjos, mas unicamente o Pai. Ou seja, só Deus sabe o dia e a hora. Você observa que Jesus está lhe falando como um homem e como Deus. Como homem ele falou desta forma. Se você ler lá em Atos, capítulo número 1, versículo 6, o discípulo novamente ele faz a mesma pergunta para Jesus: restaurará tu a nação de Israel? Jesus agora fala aos discípulos que não convém sobre estação e tempo, que o Pai determinou. Mas ali Jesus possivelmente, segundo alguns teólogos, já sabia quando ele virá. Mas ele desconversou, ele mudou o assunto, porque o entendimento dos discípulos de Jesus, eles pensavam num reino político, num reino humano. Ainda não tinham esta percepção, esse entendimento de que Jesus virá buscar a sua igreja. E nós olhamos aqui para este texto sagrado, Paulo começa a conversar com os irmãos de Tessalônica, né? E a gente observa que nesse primeiro ponto, né, quando será o arrebatamento, não sabemos. Por isso temos que estar preparados, porque pode acontecer a qualquer momento. A segunda pergunta que muitas vezes permeia na nossa mente e no nosso coração: como acontecerá esse arrebatamento? De que forma vai acontecer, né? Você vai observar, o motorista vai conduzindo o ônibus ali, de repente esse motorista é um servo de Deus, e Jesus virá buscar a igreja, e esse motorista ele vai ter que abandonar esse ônibus e subir. A Bíblia diz que é não abrir e fechar de olhos, é muito rápido, não vai dar tempo para nada. Esse ônibus vai ser desgovernado, vai estar um cobrador na roleta ali, quem sabe passando até o troco para alguém, e nesse momento a trombeta vai tocar,
E os mortos em Cristo, diz a Bíblia, que ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. É muito rápido. O cobrador vai estar ali, de repente, passando o troco, vai ficar só a roupa dele ali, só o calçado, e ele estará com Cristo. Isso é muito interessante. A pessoa que está viajando no navio, e esse marinheiro é um servo de Deus, comandante desse navio. E esse navio vai ficar desgovernado, porque o comandante é um servo do Senhor. É o homem que está aguardando a vinda de Jesus a qualquer momento. Então, ele vai ser arrebatado. O avião, no espaço, vai estar aí viajando de repente, e Jesus virá buscar a sua igreja. E esse piloto, que é um servo de Deus, ele vai subir. Quem sabe alguém sentado no ônibus ali, no assento, e de repente à sua direita alguém sentou até meio de lado, porque esta pessoa que está ali do lado da janela é uma pessoa simples, humilde. Essa pessoa que sentou ali toda arrogante, quando ele olhar para o lado vai estar só o celular desta pessoa, vai estar só a roupa, porque ele vai subir com Jesus. Os túmulos vão se abrir. Onde tem um crente sepultado, os túmulos vão se abrir, vai aparecer apenas os túmulos. Então, essa primeira vinda de Cristo é apenas para os salvos em Cristo. E aqui acontecerá aonde tiver um crente. A Bíblia diz: onde tiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Onde tiver um servo de Deus, ele será arrebatado no arrebatamento da igreja. Então, como será? Vai ser assim. O dia e a hora nós não sabemos. E como será, também a pessoa não vai estar, como eu falei ainda há pouco, nessas situações. E o Senhor vai levar este filho dele, esta filha dele, que Jesus comprou com o preço de sangue. E o Espírito Santo, que está na terra, cuidando da igreja, preparando a igreja, adornando a igreja para esse encontro, ele vai conduzir a igreja até os ares. Nesta primeira fase da segunda vinda de Cristo, Jesus não descerá na terra, ele virá apenas às nuvens, aos ares. A Bíblia fala que ele virá até os ares. O texto em que li aqui diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram a Cristo, viveram durante toda a sua trajetória de vida seguindo a Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Diz aqui: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com essa esperança. Estamos vivendo num momento em que a esperança da humanidade, do povo brasileiro de um modo geral, é sobre esta vacinação. Mas a esperança do crente, ela vai além disso. A nossa esperança é a vinda de Cristo. Nós temos um louvor da nossa harpa cristã de número 300, que diz que nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, e Ele virá. Ele prometeu que Ele viria, e Ele virá. É muito importante isso. Então aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos que ter essa esperança, temos que ter essa percepção, temos que ter esse entendimento sobre o arrebatamento da igreja. Acontecerá isso. Agora, após esse acontecimento, Jesus vai nos levar e nós iremos para um local chamado Tribunal de Cristo. Os crentes salvos em Cristo estarão ali no Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo, ele não é um tribunal condenatório, é um tribunal para pagamento. Nós vamos receber, ali teremos, se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala ali sobre palha, sobre madeira, sobre feno, né? Ele fala ali sobre ouro, sobre prata. Tudo isso vai passar pelo fogo. Numa simbologia, numa tipologia aqui, o Paulo ele fala sobre isso aí, nesse tribunal de Cristo, que não é um tribunal condenatório. Esse tribunal aqui, ele é diferente daquele tribunal do grande trono branco, que está lá em Apocalipse. Os crentes não passarão por aquele tribunal do grande trono branco, vai ser diferente. Mas esse tribunal de Cristo é para receber o pagamento. Depois nós estaremos com Cristo ali, na boda do Cordeiro. Nós estaremos ali, uma grande festa da boda do Cordeiro ali. Estaremos com Cristo ali durante o período. A gente olha aqui, a gente vai observar que durante 3 anos e meio estaremos ali. E o mundo aqui vai estar, quem sabe, numa paz falsa. As pessoas vão sentir falta dos evangélicos. A primeira vinda de Cristo, eles vão sentir apenas a falta dos evangélicos. Não é isso? Você observa que aquela esposa que é fiel a Deus vai estar dormindo com o seu marido na cama, e quando ele acordar, ela não vai estar mais ali. Vai ser um griteiro, um desespero.
as pessoas desviadas, aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, mas que não vivem uma vida de um salvo, que não vivem uma vida temente a Deus. Essas pessoas certamente eles vão ficar e vão ser os primeiros então a dar esse alarme. Vai surgir então aí, em seguida vai termos o governo, que mais adiante vamos pregar sobre um governo, é o anticristo, né, que vai reinar sobre a terra, e ele vai trazer uma paz. Essa paz ela será uma paz falsa, e vai ser muito fácil a princípio, o desemprego vai acabar, porque dezenas de crentes serão arrebatados. Já imaginou numa empresa que tem bastante serva de Deus trabalhando nos caixas do supermercado? Quantas irmãs minhas no caixa do supermercado? Quantos policiais entregaram a sua vida a Cristo, né? Então vai surgir vagas em todos os segmentos. O desemprego ele vai acabar, ele vai cessar, porque um dos grandes problemas da humanidade no momento é o desemprego. E o desemprego é porque a população ela aumenta a cada dia. Mas com o arrebatamento da igreja, muitos crentes, vai acabar o problema das pessoas, não vão ter mais dificuldade em ter casa. Quem mora de aluguel vai ter a casa própria, porque eu, por exemplo, tenho a minha casa, mas eu tenho Jesus na minha vida. Com o arrebatamento eu vou subir, a minha casa vai ficar aí. Então o anticristo pode dar para quem ele quiser, não interessa, porque eu vou estar com Cristo, né? Então é muito importante isso, os servos de Deus permanecerem fiéis ao Senhor, no que envolve a vinda de Cristo, porque Ele prometeu e Ele virá. Então Paulo diz aqui, ele traça o perfil de como será a vinda de Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo. Nós encontramos no Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse, nos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, a gente observa que o único arcanjo que a Bíblia fala é o arcanjo Miguel, né? Não existe outro arcanjo no Novo Testamento, é o arcanjo Miguel, e ele é o chefe da categoria de anjos guerreiro, e ele virá na voz do comando do arcanjo, vai tocar essa trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, aqueles irmãos que nos deixaram, que já estão dormindo, e retornarão, né? Vão ressuscitar, para nós nos encontrarmos junto nos ares com Cristo, e estaremos com Ele para sempre. Estaremos ali depois do tribunal de Cristo. Vamos participar então da boda do Cordeiro. Vai ser uma grande festa, uma festa como nunca houve, né? O povo de Deus ali reunido, nós alegrando, poder ver aquele cântico que será cantado pelo Moisés, né? E o próprio Jesus, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Você já imaginou essa dupla aí cantando, né? Os instrumentistas lá, os serafins, que são os anjos cantores, com os seus instrumentos de primeira linha, de primeira ponte, vão estar ali solando este louvor de Moisés e Jesus. Vai ser maravilhoso. Por isso, meu amigo, eu estimulo você a entregar a sua vida a Cristo, porque o fim vem, está próximo. Jesus em breve virá buscar a sua igreja, e eu quero que você, meu amigo, faça parte disso. Nós vamos dividir esta mensagem em duas mensagens. Depois nós vamos dar continuidade nesta mensagem, e na continuação desta mensagem, meu amigo, nós vamos falar sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. É muito legal falar sobre a vinda de Cristo, porque com a vinda de Cristo vai cessar a dor, vai cessar o sofrimento, a morte não vai ter mais acesso a nós, o diabo não vai mais tentar os crentes, não vai mais tentar o servo de Deus, porque nós estaremos com Cristo para sempre, não vai ter lugar para ele lá, apenas para aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em seguida vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus começa a traçar os sinais que antecederiam a sua vinda. O amado irmão Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica aqui, informando algo sobre o arrebatamento da igreja. Pai santo, vivo, fiel e verdadeiro. Estaremos em seguida continuando esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa me dar inspiração, sabedoria, e que o Senhor venha se particularizar com este homem, com esta mulher, Senhor, que vai estar ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.